Podemos nos sentar por um momento, queridos irmãos e irmãs. Que dia bonito hoje para a igreja, o domingo de Pentecostes. Há 50 dias celebrávamos a Páscoa do Senhor. Há 50 dias nós estávamos acendendo o círio pascal. Hoje celebramos Jesus ressuscitado, vivo, venceu a morte, está sentado à direita de Deus que é Pai, como celebramos no domingo passado, na Ascensão. E hoje Jesus sopra, envia o Espírito Santo sobre os apóstolos, no cenáculo, junto com a Virgem Maria, Nossa Senhora. Poderia aqui fazer uma exegese, homilia, mensagem, tudo, que não seria o suficiente para falar sobre o Espírito Santo. Há muita coisa para a gente partilhar sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Santíssima Trindade que vamos celebrar domingo que vem. Para que eu não estenda e seja sintético, 3 coisas são importantes hoje. É pela força do Espírito Santo que a palavra de Deus, ela foi anunciada, proclamada pelos 4 cantos do mundo. É pela força do Espírito Santo que a palavra está viva pelo mundo todo. Estamos aqui na nossa matriz às 18h30, ouvindo a palavra na nossa própria língua, e a gente entende, reflete. E do outro lado do mundo, no horário deles, estão ouvindo essa mesma palavra, e eles estão entendendo na sua própria língua. Vocês sabem o que é isso? Universalidade, unidade, uma única palavra, proclamada no mundo todo e refletida em sua própria língua, ao Espírito Santo, ao Espírito. Pela animação do Espírito Santo, pela força do Espírito Santo, é o Espírito que conduz, orienta, alimenta a eclesialidade, a igreja. A igreja, ela é viva e sobrevive há milênios por causa do Espírito Santo. Se fosse por mente humana, nós já não estaríamos mais aqui, vivenciando a fé. Se a gente vive a fé, celebra a fé, tem fé, é porque o Espírito Santo é o responsável disso, que manteve as portas das igrejas abertas de tempo a tempo, de perseguição a perseguição, de acontecimentos e acontecimentos. Damos graças a Deus pelo Espírito Santo. É pela força do Espírito Santo que os sacramentos são administrados, que eu e você fomos batizados, que recebemos a primeira comunhão, que somos crismados. Você recebeu o sacramento do matrimônio, eu recebi o sacramento da ordem, que confessamos, recebemos a unção dos enfermos. É o Espírito, é a força do Espírito Santo, presente no anúncio da palavra e presente na administração dos sacramentos.
enfim, é a força do Espírito Santo que nos anima em nossas tristezas diárias. É o Espírito Santo que faz com que a gente levante a cabeça quando, em certos momentos na história da vida da gente, às vezes a gente anda meio curvados pelo peso, às vezes tristes, perturbados, preocupados. É o Espírito que anima. Por isso a gente nunca deve deixar de pedir e invocar o Espírito Santo. Quando vocês rezarem, sempre peçam o Espírito Santo. Venha o Espírito Santo. Invoquem o Espírito Santo. Sempre. Porque Ele é um causador de ânimo, de coragem, de entusiasmo. Guardem bem essa frase do Padre hoje, nesse domingo de Pentecostes. O Espírito Santo é para a igreja o que a alma é para o corpo. Guardem bem isso. O Espírito Santo é para a igreja o que a alma é para o corpo. No mundo tão tecnológico, com a ciência avançada, vocês pararam para pensar que até hoje, e não foi por falta de tentativas dos cientistas, dos médicos, de tentarem criar o ser humano, de fazer o ser humano, e não foi por falta de tentativas do ser humano, do homem tentar criar o ser humano, criar o homem. E não conseguiram. E não vão conseguir. Por quê, Padre? Porque o corpo não vive sem a alma. O corpo é dotado de matéria, espírito e alma. É impossível separar corpo e alma. E a alma só vem de Deus. Como seria bom, não? Se cuidássemos do corpo da mesma forma que cuidássemos da alma. Que bom, não? Unir as duas coisas, não? Hoje em dia olhamos as academias lotadas. Vamos cuidar do corpo. O corpo. Errado? Jamais. Vamos cuidar do corpo. Mas não podemos esquecer que o corpo chega uma hora que será enterrado e o verme vai comer. E o corpo vai desaparecer. A alma era imortal. A alma não morre. Por isso devemos ter essas duas preocupações: o cuidado com o corpo, sem esquecer o cuidado da alma. Cuidar do interior, alimentar a alma. Assim a gente vai entender que o Espírito Santo é a grande riqueza para todos nós cristãos. O Espírito Santo que sopra onde Ele quer, do jeito que Ele quer, na pessoa que Ele quiser. Não se privatiza o Espírito Santo. O Espírito Santo é livre. É entristecedor quando a gente vê comentários dizendo: naquele lugar o Espírito Santo não está, naquela pessoa o Espírito Santo não está. É justamente onde a gente menos espera que o Espírito Santo age. Onde aos nossos olhos humanos a gente não vê nada, não consegue enxergar nada,
isso não podemos privatizar o Espírito Santo. Um dia eu escutei um termo que eu nunca mais esqueci. Nós não devemos engaiolar o Espírito Santo. O Espírito Santo é livre. Não é propriedade privada de ninguém. Hoje em dia há alguns que ainda pensam que o Espírito Santo é propriedade privada. E não é. Ele está onde a gente menos espera. Por isso hoje somos muito solícitos à graça de Deus de nos dar o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Não abafe o Espírito Santo que está em você. Não sufoque ele. Dê asas para que ele faça de você, de nós, uma pessoa nova. Dê espaço. A gente olha para as pessoas e consegue observar a presença do Espírito Santo aonde? No comportamento, no jeito de falar, no jeito de agir, na forma de tratar as pessoas. É aí que a gente olha que aquela pessoa tem o Espírito Santo. Na forma de viver. E é triste também, não? Quando a gente olha certos comportamentos e aí a gente para e pensa, olha, ali pode ter qualquer espírito, menos o santo. A gente olha para certas atitudes, para certos comportamentos, a gente olha, qualquer espírito está ali, menos o santo. Por isso sejamos muito atentos a essa riqueza de Deus que nós temos, que você tem. Permita com que o Espírito Santo faça de nós uma pessoa nova. Um bom cristão, um bom parceiro. Para encerrar, eu coloco um paralelo entre dois episódios na história da salvação. No Antigo Testamento, vocês lembram do episódio da Torre de Babel? Vocês lembram? O que foi a Torre de Babel? A Torre de Babel foi um povo prepotente, orgulhoso, que chegou uma hora e pensaram o quê? Quer saber? A gente não precisa de Deus para chegar no céu. Para que Deus? Nós somos inteligentes, temos capacidade. Vamos construir uma torre e a gente chega no céu. Não é que começaram a construir a bendita torre? Começaram a construir, pensando que ia chegar no céu. Chegou uma hora que eles construíram, eles perceberam o quê? Não chegavam no céu. E aí começaram o quê? A brigar entre eles. A brigar, a discutir, a ter desunião, a ter briga. Prepotência, arrogância, autossuficiência. É a Torre de Babel do Antigo Testamento. E o que contrapõe a Torre de Babel do Antigo Testamento? Pentecostes do Novo Testamento. Pentecostes do Novo Testamento contrapõe a Torre de Babel. Porque Pentecostes já é a união. Cada um fala na sua língua e não há confusão. Todo mundo se entende. Cada um entende na sua língua, mas uma só palavra. Todo mundo entende. Isso é unidade, é união, é paz. Onde há o Espírito Santo, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. A gente olha e aquilo não vai dar certo, mas tem o Espírito Santo, não tem como dar errado. Sempre vai dar certo. Enfim, obrigado pelo domingo que celebramos a festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, o nascimento da igreja. A igreja nasceu pela ação e pela força do Espírito. E nós estamos aqui. Hoje quem faz parte dela sou eu, é você, que somos nós. Amanhã serão outros. Nós vamos embora. Um dia, uma hora, mas a igreja permanece por séculos, séculos.
Bendigamos a Deus pela nossa fé e pela palavra de Deus.